E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem por aí. Deu uma sumidinha, né? Mas estou de volta. Passei aí mais ou menos, acho que mais de um mês, né? Sem gravar vídeos. Tive uns probleminha aí, mas já eu vou explicar melhor pra vocês. Quero agradecer, né? Que eu tô sem gravar vídeo, mas eu tô sempre aqui por dentro, dando uma olhadinha no canal. Sempre respondendo os comentários de vocês. Tem chegando bastante gente nova. Obrigada aí, gente. E para quem está chegando agora, né, eu pretendo transformar o que hoje é minha fonte principal de renda em renda extra. E estou compartilhando aí essa minha jornada aqui no YouTube. Eu trabalho com multimarcas, né, Natura, Eudora, Avon. E para dar o meu primeiro pontapé, né, nessa minha jornada, terminar meus estudos. Então, estou estudando para fazer o Enseja, vou fazer o Enseja esse ano, espero que dê tudo certo, espero que eu consiga passar. Vou ser sincera com vocês, não estou confiante, eu vou explicar também o porquê. E hoje eu vim indicar para vocês 2 aplicativos que estão me ajudando demais nos meus estudos, para o Enseja e para quem é péssimo em matemática, como eu sou péssima em matemática. É um aplicativo novo que eu estou usando agora recentemente. Calma aí, que eu não vou vender nada, não é nada pago, é gratuito, tá? E esse aplicativo, ele tá me ajudando demais. O primeiro é o papel de preço no braço, para responder questões do Enseja. Eu tinha comentado no vídeo que eu falei, né, que eu mostrei para vocês como eu estou me preparando para o Enseja, mas eu só falei assim por cima, né? E hoje eu vou explicar melhor como esse aplicativo é. Eu vi um vídeo esses dias do professor Heitor, que eu tô estudando por ele, né? Pelo canal Conquiste Seus Sonhos. E ele falou que não indicava esses aplicativos de responder questões do Enseja. Mas, assim, na minha opinião, eu acho que tem ajudado bastante. Eu acho que ajuda sim. Ele falou também que algumas questões não são do Enseja, são de outras coisas. Mas eu não sei se esse aplicativo ele tem questões só do Enseja ou se tem de outras coisas, eu não sei. Mas eu acho que está me ajudando demais. Tanto assim, pela questão da gente se familiarizar com o estilo da prova, porque mesmo que se você está estudando pelo canal do Heitor, também, no final dos vídeos, das aulas, né, ele sempre responde algumas questãozinhas com a gente. Mas mesmo assim, eu acho que a gente responder sozinho ali já muda a dificuldade, sabe? Então, esse aplicativo, você vai chegar a essa questão, né, do mesmo jeito do Enseja, e você tem as opções lá para você responder, né, a pergunta certa, a resposta certa. E eu acho assim, ajuda sim, tanto por essa questão, né, de se familiarizar com o estilo de prova, como para a gente testar nosso conhecimento. A prova do Enseja, ela é praticamente toda, a maioria das questões, eu acho que é mais questão de interpretação de texto. Então, a gente, mesmo que às vezes tem umas perguntas que você não estudou, mas você tem perguntas que já tem a resposta ali praticamente para você no meio da pergunta, sabe? Só basta a gente conseguir interpretar. Então, eu acho que a gente também tem que estudar muito interpretação de texto. Acho que é fundamental, porque essa prova ela exige muito uma boa interpretação. E também pela questão de você ver, né, quais matérias você tem mais dificuldade, estudar mais. Enfim, eu acho que atrapalhar não atrapalha, eu acho que está me agregando sim muito nos meus estudos esse aplicativo. Você coloca lá, você pode escolher quantas questões você quer responder, tem lá o tempo também, você pode ajustar o tempo de responder as perguntas, que se já dá também um incentivozinho, né, que você tem que responder aquela pergunta dentro do prazo. Então eu acho assim, ajuda demais. Ele tem um bugzinho que às vezes tem perguntas que chega só com as respostas, né? Não vem a pergunta em cima. Então, você só pula aquela questão que veio com o bug e pronto. Então, você vai salvando as provas, as questões, né, que você já respondeu. Enfim, ajuda demais. E o segundo, que eu comecei a testar agora recentemente, né, tem pouco tempo que eu estou usando ele, é para responder cálculos matemáticos. Eu acho assim, matemática, eu acredito que matemática você só aprende
praticando, não tem para onde correr. Às vezes a gente assiste um conteúdo, você acha que entendeu, mas na hora da prática, na hora que você vai ali fazer os exercícios, você às vezes vê que não entendeu e erra. Então esse aplicativo, ele é ótimo, ele tá me ajudando até em questão de ser rápida nos cálculos, sabe? Eu trabalho com vendas, né? Então às vezes assim um troco que eu vou passar, por conta de estar sempre lá fazendo cálculos direto, coisa que já tá ficando na mente. Tipo, umas continhas que já ficou na mente, sabe? De tanto eu estar fazendo. Porque ele tem o nível básico, né? Até o nível mais avançado. E tem os conteúdos de ensino fundamental, aí tem os conteúdos de ensino médio, tem até alguns conteúdos de faculdade. Então, ótimo. Eu estava estudando até, tive uma aula que foi sobre as figuras planas e aéreas. Eu peguei aqui porque eu esqueci o nome. Mas eu estudei esse conteúdo, né, que é triângulo, quadrado, essas coisas. Tem uma parte que é pra gente calcular. Calcule a área, calcule o perímetro. E o perímetro eu entendi super. E lá, né, nesse aplicativo tem as questões que você fica respondendo lá, perguntas sobre. Calcule tal coisa, calcule a área do triângulo, entendeu? É muito bom. Divisão também, que eu sou muito ruim em divisão. Horrível, péssimo. E tem me ajudado, eu fico lá resolvendo os cálculozinhos de divisão. Eu vou tentar deixar aqui pra vocês verem. Ele é bem simplesinho, parece até uma coisa de criança, mas ajuda demais. Depois vocês testam aí e me falam se não dá certo. E aí eu quero que vocês me contem como é que tá o coração, como é que tá a expectativa de vocês para essa prova. Como eu falei, né, eu não tô muito confiante, eu não estudei o suficiente, eu acho que eu não estudei o suficiente. Tô agora, né, tentando estudar ao máximo esses dias, só falta aí menos de um mês, né, pra nossa prova. Então, eu tô estudando o máximo que eu posso agora. Tô com muita aula atrasada, muita aula. Então, eu tô dando aí o máximo, um gás a mais para conseguir, né, estudar todo o conteúdo nesse pouco tempo. Como eu comentei, né, no começo do vídeo, esses dias eu andei meio ruinzinha da cabeça. Eu comentei em um vídeo, acho que foi no penúltimo vídeo, sobre os meus problemas de saúde, né? Eu passei no médico, fui no médico do postinho com alguns sintomas, né? Um deles era uma dor de cabeça estranha que eu venho sentindo quando eu menstruo e o líquido saindo do meu seio. Então, ele pediu alguns exames, eu fiz os exames e quando eu entreguei, que eu tava com medo de ser câncer de mama, né? Aí ele falou, ele olhou os exames e ele disse pra mim, olha, desde o início a nossa suspeita não era de câncer de mama, que são 2 médicos que estão atendendo lá, que é um que é já o antigo e o outro que ele tá treinando ele. Então ele falou, desde o início a gente não suspeitava de câncer de mama, a nossa suspeita era de um tumor no cérebro. Então assim, a princípio, na hora que ele me falou isso, eu meio que não entendi, fiquei sem entender, né? Não caiu a ficha. E fui tentando evitar ao máximo não pensar nisso. Ele me encaminhou para o UPAE, né? Que ele falou, ele explicou lá melhor. Agora eu entendo assim. Ele é um médico excelente, é um médico muito bom, mas essa forma que ele me falou foi errada. Eu acho que ele não deveria ter me falado assim. Ele deveria ter tido um pouco de cuidado na forma que ele me falou. Porque assim, é só uma suspeita. Ele não tinha a certeza, né? Então ele me falou como ele já tivesse me dando o diagnóstico, sabe? A forma que ele foi me explicando e me falando foi como ele já tivesse dado o diagnóstico. Então isso mexe demais com a mente da gente, né? Por mais que eu tentei o máximo evitar estar pensando, foi dia das mães, foi dia dos namorados, eu fiquei o máximo tentando ocupar minha mente, né? Com o trabalho, com o canal que vem me ajudando também bastante. Mas de qualquer forma, gente, inevitavelmente, é uma notícia que abala. Então eu fui cada vez mais botando isso na cabeça, tentando evitar. Quanto mais eu tentava não colocar isso na cabeça, mais vinha. E, enfim, fiquei meio ruim da mente, então perdi o foco nos estudos,
aqui o canal, né? Eu não gravei mais vídeos e fui ficando cada vez mais deprimida com essa situação. Então, assim, ele me encaminhou a princípio para endocrinologista, né, na UPAE. Eu fui para a UPAE, consegui a consulta lá, e a endocrinologista foi como se fosse nenhuma consulta, gente. Ali para mim, eu não conto como uma consulta, porque eu não passei nem 5 minutos na sala dela. Ela mal olhou pra minha cara, ela não me ouviu. Ela só pegou meus exames, né? Eu cheguei e já botei os exames na mesa dela. Então ela já pegou os exames, já olhou. E antes que eu tivesse tempo de explicar alguma coisa, ela já viu meus exames, né? Eu falei da questão da mama e tudo, falei que tinha vindo de caminhada do posto. Aí ela só pegou, olhou lá rápido e disse, não, problema de mama é com mastologista e problema de hormônios, porque meus hormônios também estão zerados nos exames, né? A questão de outra parte de sangue tá tudo ok, agora a questão hormonal estão praticamente zerada. Então ela falou, problema hormonal é com ginecologista. Aí eu tentei ainda falar pra ela me cortou. Não, minha parte aqui é só de tireoide, sua tireoide tá normal. Essa outra questão é com mastologista e com ginecologista. Mas me encaminhou, pelo menos. Passei pela mastologista, incrível ela, um atendimento ótimo. Me examinou direitinho, conversou com calma, me ouviu com calma. E me encaminhou para o neuro, né? Então, a consulta com o neuro, graças a Deus, foi bem rápida, porque eu fiquei numa lista de espera. Lá é assim, quando não tem vaga, você fica na lista de espera. E quando surge, porque atende Arco Verde e região, né? Atende nossa cidade e as regiões vizinhas. Então, quando surge, às vezes, algum encaixe, alguma desistência, eles ligam para as pessoas daqui da cidade. Então, ligaram para mim, graças a Deus, foi rápido. E o neuro foi ótimo também, foi incrível. E ele falou, né? Pelo seu quadro, indica um adenoma de hipófise. Ele já falou o certo, né? O médico do postinho, ele já me assustou, porque quando fala pra você um tumor no cérebro, é uma coisa que assusta, né? Então ele falou sobre isso, indicava um adenoma de hipófise, mas assim, antes de eu falar qualquer coisa, se eu tava nervosa ou não, ele já deu uma notícia e já me tranquilizou na hora. Então ele falou isso, olha, mas fique despreocupada, não se preocupe. Na maioria dos casos nem precisa de cirurgia, então pode ficar despreocupada, tá? Então, na hora que ele falou, ele já me tranquilizou na hora, entendeu? Essa foi a diferença, que o médico do postinho, ele só fez o susto, só fez o alarme, não me tranquilizou, me deixou nervosa. Então ele passou a ressonância, né? É uma ressonância que ela não faz lá na UPE, ela faz vários exames, mas não faz essa ressonância, então teria que deixar na Secretaria de Educação para marcar para fora daqui da cidade. Então, eu já sei que quando é esse tipo de exame, assim, demora um século para conseguir. Então, eu decidi, né, com meu esposo, a gente se organizar para fazer particular, então estamos se organizando para fazer esse exame particular. O ginecologista ainda não consegui a vaga, ainda estou na lista de espera também para ver a questão hormonal, né, ver o que ele vai falar. E é isso, gente, por isso que eu dei essa sumidinha. Inevitavelmente, né, uma notícia que, como eu falei, a forma que ele falou assusta. Eu fiquei cada vez mais ficando deprimida com isso, mas depois que eu passei pelo neuro, que ele me tranquilizou e que eu entendi assim o que era, eu já dei uma pesquisada sobre esse tipo de tumor e já me deu uma tranquilizada. Mas é isso, eu tô orando para que não seja uma questão só hormonal, algum problema hormonal, que eu acredito que essa questão minha hormonal também já vem há de anos, porque não é de hoje que eu tenho alguns problemas relacionados a essa parte hormonal, né? Hormônios baixos. Eu acho que é assim, quanto mais a idade vai avançando, né, vai piorando, né? Eu espero que seja só isso, só uma questão hormonal e que dê tudo certo. Só para explicar para vocês mesmo o porquê do sumiço. Mas eu juro que eu vou continuar postando vídeo direitinho agora. Eu acho que eu vou tentar, eu vou tentar no dia da prova gravar um vlogzinho, que eu não vou fazer minha prova aqui. Na minha cidade não tem, então vou ter que ir para uma cidade próxima fazer. Eu vou tentar fazer um vlogzinho lá, mostrando como vai ser o meu dia da prova. O vídeo foi esse, era para ser um vídeo rápido, mas eu acho que já tá longo. Então, quem ficou por aqui, obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Um beijo e até o próximo vídeo.